A paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Samuel e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E o título da mensagem de hoje é O Perigo da Negligência. E essa palavra se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 1. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Essa é uma palavra muito importante para a minha e para a sua vida. Hebreus capítulo 2 é continuação do que foi dito no capítulo 1, onde o autor se preocupa em deixar muito claro que Jesus ele é o Filho de Deus, que Jesus ele é superior aos anjos. Por isso que ele inicia o capítulo 2 dizendo assim, por esta razão. Qual é a razão? A razão é que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus é o Salvador da nossa alma. Ele vai dizer, por essa razão, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quando se usa aqui o desviar, não está falando de uma rebeldia total, de afastar-se completamente do Senhor, mas está falando daqueles desvios sutis. É como uma embarcação que está mal ancorada ou não foi ancorada, e o mar vai balançando devagarzinho, a embarcação vai se afastando ali do porto, da baia, e ela vai se afastando, até que quando se observa, o mar já levou a embarcação para bem longe, porque ela não estava firmada, ancorada da maneira que tinha que ser. E é sobre isso que o autor está falando. Quando ele diz a se atentar à palavra para não nos desviarmos, ele está falando sobre esses desvios sutis. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, estamos no primeiro amor ali, naquele primeiro momento, onde nós estamos cheios de fé, cheios de vontade de fazer tudo, de participar de tudo, de estar na igreja em tudo que se tem, de se envolver, de pregar, de anunciar, de declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo e nós vamos desanimando, perdendo um pouco da fé, perdendo um pouco do ânimo, perdendo um pouco da alegria de trabalhar, de fazer as coisas para o Senhor. E aí você vai começando a deixar de orar, vai orando de vez em quando, vai lendo a palavra de vez em quando, não faz mais um jejum, não se separa mais para o Senhor, não tem mais aquela proximidade com Deus como tinha antigamente, e você vai se afastando de Deus devagar, de maneira que você não percebe. Quando você vai ver, você se tornou um crente, um servo ainda do Senhor, mas que não faz o básico, que é manter a intimidade com o Senhor através da oração, que é buscar fazer a vontade de Deus, e conhecer a sua vontade é algo que só se pode fazer através da palavra do Senhor. Então, quando o autor ele fala de tomar cuidado para não se desviar, ele está falando de você tomar cuidado para não se perder dentro da casa de Deus, para não se perder sendo achado como um crente em Cristo Jesus. No verso 2 ele vai dizer assim, ó, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele está fazendo referência às leis dadas no Monte Sinai. Lá em Deuteronômio 33:2, em Atos 7:53, você pode atestar isso aí, onde cada desobediência era punido segundo ali as leis que foram passadas. Então ele está falando exatamente isso aí. Se, pois, tornou-se firme a palavra falada por meio de anjos, se aquilo que foi dado por meio de anjos se cumpriu e a lei foi cumprida, quanto mais a palavra anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós temos que tomar cuidado, porque precisamos entender que somos servos de um Deus misericordioso, mas que também é justo, que
também é santo e exige de nós santidade. Então, o autor aqui, ele se preocupa em falar assim, olha, como Jesus, é o Filho de Deus e o Salvador da nossa alma, precisamos nos atentar na palavra para nós não desviarmos. Por quê? Ele está falando assim, porque se quando os anjos falou, houve ali a rigorosidade da lei, imagina o Filho de Deus testemunhando com a sua própria vida, onde ele se entregou, foi morto e ressuscitou para nos salvar. Então precisamos tomar cuidado e nos atentar. E aí ele faz no verso 3 ali uma pergunta retórica e muito intrigante para mim e para você hoje, que é a seguinte, ele diz assim, olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, como escaparemos nós? Apesar de não ter a resposta, está clara a resposta, não tem como escapar. Se nós negligenciamos as Escrituras, a vontade do Senhor para a nossa vida, a intimidade com Deus, o viver perto do Senhor ali, ao entregar o nosso ser totalmente ao Senhor e dividimos a nossa adoração com as coisas do mundo, com as nossas vontades e não dedicamos nossa vida totalmente e plenamente ao Senhor, como escaparemos nós? Como poderemos escapar se nós negligenciarmos, como diz aqui, tão grande salvação? O tão grande salvação aqui está falando da obra redentora, a obra completa de Jesus, que foi a sua morte e ressurreição, foi a restauração do plano divino, do plano inicial de Deus, que era salvar a humanidade de forma que nós pudéssemos viver eternamente ao lado do Senhor. Como poderemos escapar se negligenciarmos tão grande salvação, tão grande misericórdia do Senhor? Como poderemos escapar se nós negligenciarmos um ato tão soberano, tão maravilhoso, de um Deus maravilhoso que se fez carne, se fez homem e entregou a sua vida para morrer, para que eu e você que me escuta tivesse uma oportunidade? Como poderemos escapar se negligenciarmos obra maravilhosa e magnífica que o nosso Senhor Jesus Cristo fez? E ele segue no verso 4, e eu encerro aqui, ele vai dizendo assim, ó, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Na verdade, todo o capítulo 2 aqui, do 1 ao 4 que nós lemos, ele vai falar da revelação progressiva, onde no Antigo Testamento o Senhor se manifestava através de ações do Espírito Santo. Ali nos Juízes, o Espírito Santo vinha sobre o juiz e Deus usava ali o juiz para fazer aquilo que ele tinha que fazer, e depois o Espírito Santo se retirava. Mas aí a obra vai avançando, vai prosseguindo, chega Jesus Cristo, o Filho de Deus, opera milagres e maravilhas que todos puderam ver, e aí Jesus Cristo morre, ressuscita, é assunto aos céus, e agora todos os discípulos testemunham através dos milagres que o Espírito Santo, que agora habita em nós, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, ele opera ali naquela região, ali naquele povo ali, e aí o testemunho que chega até a mim e a você é dos milagres e maravilhas que eles fizeram, dos milagres e maravilhas que Jesus fez, e principalmente do sacrifício remidor, do sacrifício justificador, do sacrifício salvador que Jesus fez ao entregar a sua vida e morrer na cruz para que você tivesse uma esperança. Então, o alerta aqui é o perigo da negligência. Que você possa tomar cuidado, que talvez você que está me ouvindo está desviado, está desanimado, está sem força para prosseguir, mas o Senhor deixou essa palavra para a sua vida hoje. Não negligencie aquilo que Jesus fez, uma obra tão maravilhosa, tão redentora, uma tão grande salvação que o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos. E para isso eu costumo dizer sempre,
Então, o apelo é para que eu aceite Jesus. Não, você não tem que aceitar Jesus. Quem nos aceita é Ele. O apelo é para que você entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, dedique o seu tempo, o seu dia para o adorá-lo e para servi-lo. Não rejeite, não negligencie tão grande salvação, tão grande misericórdia que ele teve por ti e por mim. E eu digo para você que talvez está desanimado e desamparado, o Senhor, ele não desiste de ti. Ele entregou Jesus como sacrifício pela tua vida. E ele nos amou ainda quando éramos, ainda sendo nós pecadores. E ele sabia que nós falharíamos e pecaríamos de novo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: filhinho, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado fiel. Então, clama pelo teu advogado. Clama pelo Senhor Jesus, que ele pode abençoar a sua vida. Se essa palavra, meu irmão, ela tocou no seu coração de alguma forma, comenta aí embaixo. Curte esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, ele tem um maior alcance. Tá bom? E se não é inscrito, se inscreve no canal para você receber mais vídeos. Por enquanto eu vou postar uma vez por semana. Mas eu creio que em nome de Jesus, em breve eu vou conseguir postar todos os dias. Tá bom? Vou postar normalmente às quinta-feiras. Deus abençoe a sua vida e fique na paz em nome de Jesus.